Se você quer aprender como investir o seu dinheiro e multiplicar o seu dinheiro, preste muita atenção nesse vídeo. E se você tem dinheiro guardado na poupança ou conheça alguém que tenha, tire ainda hoje. Nesse vídeo você vai entender o motivo. Oi meus amigos, aqui é o Maicon Risse e nesse vídeo você vai aprender muito sobre investimento de dinheiro, como você pode multiplicar o seu dinheiro. Esse é um assunto que não é muito divulgado por aí, mas eu trouxe um especialista em investimentos para trazer um conhecimento bem legal para vocês. Então se esse assunto te interessa, já clique no gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e me siga no Instagram para você acompanhar meu dia a dia, tirar suas dúvidas comigo e receber mais dicas também. Bom galera, eu trouxe aqui um amigo meu para conversar comigo, fazer essa entrevista com ele sobre essa área de investimento. Eu estudei com ele na faculdade, depois cada um seguiu o seu caminho, ele foi para a área de investimentos, eu estou na área de marketing digital, mas eu trouxe ele aqui para bater um papo comigo, para ensinar um pouco mais para vocês sobre essa área de investimentos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Só para você ter uma ideia, no escritório que ele trabalha, eles cuidam de mais ou menos 2 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões com B, então eles sabem o que eles estão fazendo. Então, sem mais delongas, vamos lá para a entrevista que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fala aí, Alisson, tudo beleza? Primeiramente, muito obrigado por você compartilhar o seu conhecimento com a gente, ceder o seu tempo para conversar comigo aqui, com as pessoas que me seguem, para falar sobre esse assunto todo importante que é investimento. Esse assunto de investimento ele não é muito divulgado, então eu queria que você falasse para nós, resumidamente, o que é investir, o que é um investimento e qual a sua importância. Olá, Maicon. Olá, seguidores do canal Maicon Risse. É um prazer estar falando com vocês. Maicon, antes de mais nada, meu caro, eu que tenho que agradecer por você me ceder esse espaço aqui no seu canal para a gente falar um pouquinho de investimentos, falar um pouco sobre educação financeira, que é um assunto que é muito importante na vida dos brasileiros, mas muitos deles ainda não se dão conta disso. Começando a responder os seus questionamentos, né? De 2010 para cá, o número de pessoas que começaram a se interessar, que começaram a efetivamente investir, aumentou demais. Muito se deu por conta, né, da popularização da internet, então hoje as pessoas têm um acesso mais facilitado à informação, o que faz com que elas tenham, né, a curiosidade, tenham a proatividade de buscar informações. Hoje em dia o YouTube é um canal muito bom para se absorver, né, conhecimento. E é tanto que de 2010 para cá, o número de investidores cadastrados, registrados na Bolsa Brasileira, aumentou em mais de 384%. Então a gente consegue ter uma noção de como o interesse do brasileiro por investimento vem aumentando. E de uma forma bem simples, né, digamos assim, o que seria investir? O que é investimento? Investimento nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e colocar o seu dinheiro para trabalhar com você. Você não dá folga para o seu dinheiro. É você pegar o seu capital, aplicar ele em produtos do mercado de investimento que vão te proporcionar rentabilidade a curto, médio e longo prazo. Aí cada produto vai ter uma característica e um perfil. E o investimento hoje ele é uma prática que vai te dar uma tranquilidade financeira maior, vai te dar uma blindagem patrimonial, é um processo que faz com que você aumente o seu patrimônio de uma forma menos burocrática. Então o investimento nada mais é do que isso, né? É pegar o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Inclusive, todas as pessoas hoje têm um objetivo financeiro na vida, seja trocar o carro, seja trocar o seu imóvel, seja fazer uma viagem internacional, ter uma aposentadoria, né, mais tranquila, uma renda a mais na aposentadoria, enfim. Independente de qual for o objetivo da pessoa, ela sempre vai chegar nesse objetivo de uma maneira mais rápido se ela começar a investir. O investimento vai acelerar o alcance desse objetivo financeiro da pessoa. Então, respondidas as suas perguntas, isso é investimento de uma forma bem clara e é um assunto que ao longo do tempo vem sendo cada vez mais difundido entre os brasileiros. Beleza? Legal. E na sua opinião,
Investir dinheiro é uma maneira interessante de multiplicar dinheiro? Com certeza, Michael. Investimento hoje é a melhor forma de multiplicar o seu dinheiro. Se a gente comparar hoje dois jovens, por exemplo, de 20 anos, cada um deles tem R$5.000 na conta bancária hoje. Porém, um deles investe e o outro apenas trabalha e deixa o dinheiro parado na conta corrente. O que vai acontecer daqui 10 anos? Aquele jovem que investiu vai ter um patrimônio 2 vezes ou até mais maior do que aquele jovem que não investe. Você poderia dar alguns exemplos de investimentos e como que eles podem ser lucrativos? Bom, Michael, o mercado de investimentos hoje, ele tem um portfólio, ele tem um leque de produtos muito amplo. E essa pergunta é muito interessante porque algumas pessoas têm um certo preconceito com o mercado de investimento porque acham que investimento é muito perigoso, que investimento é coisa de alto risco, que investimento hoje é só ação, é só bolsa e que isso corre o risco de perder dinheiro, e não é bem assim. A gente sabe hoje que o mercado de investimento tem opção para todos os gostos de investidores, desde aqueles mais conservadores até aqueles mais arrojados. Hoje, por exemplo, a gente tem a categoria de investimentos que a gente chama de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, a gente tem os títulos públicos federais do governo, os tesouros diretos, debêntures, CRIs, CRAs, são todos eles investimentos hoje que, em questão de variação, você não corre o risco do seu capital ficar negativo. Ele sempre vai performar de forma positiva. É claro que a gente vai ter alguns riscos de crédito, mas em alguns deles, por exemplo, a gente tem o fundo garantidor de crédito, que te garante que seu capital esteja protegido até um limite de R$250.000, por exemplo. A gente tem hoje alguns desses investimentos são isentos de imposto de renda para pessoa física, enfim. Aí depois a gente tem também investimentos da categoria renda variável, que aí sim são as ações, os commodities, o câmbio, um fundo de investimento, que geralmente são investimentos que já têm um risco um pouco maior, mas em compensação também vão te oferecer uma rentabilidade um pouco maior e com uma liquidez. E a gente tem depois também previdência privada, a gente tem COI. Então cada produto, cada carteira, quando a gente monta, ela é bem personalizada para o perfil do investidor, seja ele agressivo, moderado ou conservador. E é claro que a regra principal hoje de se investir é a diversificação. A gente nunca deve pegar todo o nosso dinheiro e aplicar num produto só. A gente tem que dividir, a gente tem que diversificar até para gerar um equilíbrio na carteira e, além disso, diversificar de uma forma descorrelacionada. Ou seja, produtos que não tenham ligação entre si. Pois imagina, uma pessoa hoje que vai investir na Bolsa Brasileira, ela resolve comprar ações, por exemplo, de empresas bancárias. Ela foi lá e comprou 5 ações de 5 bancos diferentes. Ela diversificou o investimento, mas ela diversificou de uma forma correlacionada. Ou seja, se o mercado bancário for mal amanhã, toda a carteira dela vai performar de forma negativa. Então, os produtos hoje são muito amplos e vão definir, vão ser de acordo muito com o perfil de cada pessoa. É claro que sempre buscando a diversificação como regra principal. Alisson, aqui no Brasil, geralmente quando fala de investimento, muitas pessoas já pensam em colocar dinheiro na poupança. Isso é um investimento? Realmente vale a pena? Bom, Michael, a poupança sim, ela é um investimento. Inclusive, ela é o investimento mais conhecido pelos brasileiros ainda, infelizmente. Mas a poupança, ela é hoje o pior investimento que existe, porque ela é o investimento que tem a menor taxa hoje de rentabilidade. Poupança é um rendimento hoje que a gente se enquadra, conforme eu falei na resposta anterior, na categoria de renda fixa. Então, quando você aplica o seu dinheiro na poupança, você está emprestando o seu dinheiro para o banco e ele vai te pagar uma taxa de juros por este empréstimo, porém vai ser a menor taxa do mercado, que hoje a poupança está em torno aí de 70% do CDI, que tá algo em torno de 1,4% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, vários bancos hoje, só de você deixar o seu dinheiro aplicado na conta corrente, ele rende 100% do CDI, que em 2020 agora está em torno de 2%. Então, uma simples conta corrente que renda 100% do CDI já vai te gerar mais dinheiro do que a poupança. Inclusive, hoje a gente tem alguns produtos como CDBs, por exemplo. Um CDB aí, é claro, que vai depender muito do prazo dele, de liquidez,
mas tem CDB hoje que vai te dar um ganho de 7 vezes mais do que a poupança. Ou seja, se você aplicar o seu dinheiro lá, você vai ter um ganho 7 vezes maior do que o da poupança. Então a poupança ela é um investimento, porém ela é o pior investimento do mercado. É um investimento que vai te proporcionar o retorno mais baixo. Alisson, quando se fala em investimentos, tem pessoas que acham que precisa ter milhões de reais para investir. É assim mesmo? Tem um valor mínimo? Como que funciona? Excelente pergunta, Maicon, excelente pergunta. Mas isso é outro mito do mercado financeiro, assim como é o daquele que eu falei, que as pessoas achavam que investimento era só ação, que era só alto risco. Isso também é um outro mito. Hoje, para você investir, você não precisa ter milhões de reais. Você pode investir, hoje você pode começar a investir com valores pequenos, com 50 reais, com 100 reais. É claro que alguns produtos do mercado, você vai ter um valor mínimo para poder adquirir aquele produto. Por exemplo, tem fundos de investimento hoje que o valor mínimo é 500 reais, é 1.000 reais, é 5.000 reais. A gente tem alguns produtos hoje que oferecem uma rentabilidade diferenciada, por exemplo, que são destinados ao que a gente chama de investidores qualificados. São aqueles investidores que começam a investir a partir de 1 milhão de reais, por exemplo. Mas, enfim, a pessoa pode começar hoje com valores baixos. É claro que a rentabilidade ela vai ser a mesma, porém o que você vai ganhar vai estar atrelado ao teu valor investido. Uma coisa é você ganhar 10% de 1 milhão de reais e outra coisa é você ganhar 10% de 1.000 reais. Porém, o retorno são os mesmos 10%. Só que como o capital investido foi maior, teu valor financeiro nominal ali ele vai ser maior também. Mas não existe isso hoje de para começar a investir eu preciso ter muito dinheiro. Não. O intuito é justamente o contrário. As pessoas criarem o hábito de investir desde cedo, porque a probabilidade delas terem um capital mais alto lá na frente é muito maior se elas começarem a investir o quanto antes. Certo. E qual corretora que você recomenda e por que você recomenda ela? Bom, esse assunto, essa pergunta, eu vou ser um pouco suspeito para falar, mas a corretora que eu recomendo hoje é a XP Investimentos. E por quê? A XP hoje ela é a maior corretora de investimentos independente da América Latina. A XP hoje ela tem uma custódia de investidores em torno já na casa dos 600 bilhões de reais. E por que a XP? Primeiro pelo conceito de plataforma aberta da corretora. O que é a plataforma aberta? Vou fazer uma analogia aqui hoje. A maioria das pessoas, quando elas querem fazer a compra do mês, elas vão no supermercado e lá no supermercado ela vai encontrar de tudo. Ela vai achar uma padaria, um açougue, um pet shop, uma loja de eletrônicos. Então hoje ela vai num lugar e neste lugar ela tem acesso aos mais variados produtos. Ela não precisa só comprar o pão hoje na padaria ou a carne só no açougue. Dentro do supermercado ela acessa tudo das mais variadas marcas. E o conceito da plataforma aberta da XP é o mesmo. A XP hoje ela é uma plataforma que ela te permite acessar os produtos de investimento dos mais variados gestores. Você não vai ficar preso só aos produtos da XP. Você, através de uma conta na XP, que vai ser o centralizador, você vai ter acesso aos produtos do mercado em si, em geral. Que é muito diferente hoje, por exemplo, dos bancos. É claro que os bancos agora já estão melhorando isso, já estão tendo alguma coisa a mais. Mas antigamente, uma pessoa que tinha uma conta bancária, se ela quisesse investir pelo banco, o banco só ia oferecer produtos do próprio banco para ela. E pela XP não. Hoje na XP, se a pessoa quiser um produto hoje de um outro banco, ela consegue contratar através da XP. E por conta do volume de investidores que a plataforma tem, a XP consegue condições diferenciadas com os emissores desses produtos. Então, ela vai conseguir uma taxa, uma rentabilidade mais interessante do que o resto dos concorrentes no mercado, principalmente os bancos, por exemplo. E outro detalhe, outro ponto positivo da XP
é o trabalho que ela tem de assessoria com os escritórios vinculados a ela, que é o que faz toda a diferença, porque você sempre terá um profissional acompanhando os seus investimentos junto de você. Você nunca vai se sentir sozinho no mercado de investimentos. Sempre vai ter um profissional atuando de forma ativa e contínua no mercado de investimentos. Ele literalmente vai pegar na sua mão e vai te guiar por esse mercado. Então, hoje eu recomendo a XP por conta disso, por ser a maior corretora independente da América Latina, por ter o maior portfólio de produtos do mercado. Hoje você não tem o acesso à diversidade, né, que a XP oferece em outra corretora, por exemplo, em outro banco, e por conta da prestação de serviço do acompanhamento que a XP oferece também hoje com os seus escritórios, agentes autônomos de investimento através dos assessores. Então, por isso que eu recomendo a XP. Certo. E Alisson, para você investir dinheiro, é só você colocar dinheiro e pronto? Ou você tem que ter algum conhecimento sobre teorias, sobre corretoras ou algum outro assunto? De forma alguma, Michael. Esse é um dos erros gravíssimos que muitas pessoas cometem. É simplesmente investir pela sorte, não saber aonde que está colocando o dinheiro, em que produto que está colocando, qual que é a taxa que aquele produto oferece, como que aquela corretora trabalha, qual que é a rentabilidade, enfim. Investir hoje não é simplesmente abrir uma conta, colocar o seu dinheiro lá e seja o que Deus quiser. Investir hoje requer um pouco de conhecimento. A pessoa ela precisa conhecer um pouco sobre qual que é o produto que ela está investindo, se aquele produto é adequado para o perfil dela ou não, porque às vezes uma pessoa hoje que ela é extremamente conservadora e está lá no mercado investindo, por exemplo, em um fundo de investimento em ação. Então não é um produto recomendado para o perfil dela. Então, de forma alguma, é sempre interessante conhecer um pouco sobre o produto, sobre a corretora, sobre as taxas. Até porque alguns produtos hoje no mercado, você vai ter algumas taxas de administração. Então, às vezes o produto está te dando uma rentabilidade muito baixa, está te cobrando uma taxa muito alta, você está pagando para investir, você não está tendo retorno. Então é por isso que hoje existe um profissional no mercado que é muito bacana, que é muito importante, que é o assessor de investimento, que é inclusive o que eu sou hoje, que é o que eu exerço. Por quê? Porque o assessor de investimentos é aquele profissional que vai caminhar com o investidor no mercado lado a lado. Então ele vai auxiliar, ele vai orientar, ele vai passar conhecimento, ele vai passar informação para o investidor para que ele não tome decisões precipitadas no mercado e que vão acabar gerando prejuízo para ele. Então, é claro, ninguém hoje é obrigado a investir com a ajuda de um assessor, mas caso a pessoa queira investir por conta própria, é extremamente recomendável que pelo menos ela estude um pouco sobre o mercado, sobre o produto que ela está investindo, para saber no que ela está colocando o dinheiro dela e não ter surpresas desagradáveis. E na sua opinião, qual que é a melhor estratégia para quem quer investir? Bom, Michael, uma pergunta muito bacana e o que eu posso te dizer é, não existe uma melhor estratégia, não tem uma estratégia universal. Investimento é uma coisa muito personalizada. Às vezes a melhor estratégia para o Alisson não vai ser a melhor estratégia para o Michael. Por quê? Porque são pessoas com objetivos financeiros diferentes, pessoas com perfis diferentes, pessoas com necessidade de liquidez diferente, que é o tempo que você pode deixar o seu dinheiro aplicado. Então não existe uma estratégia única, que todo mundo vai se dar bem com ela. Cada estratégia vai ser diferenciada e personalizada. Então é neste momento que se faz, mais uma vez, importante o papel do assessor de investimentos. Porque o assessor de investimentos, ele vai marcar uma reunião com a pessoa, vai conversar com ela, vai identificar o perfil dela, essa pessoa vai passar quais são as necessidades e os objetivos financeiros dela, o prazo que ela pretende investir, a liquidez que ela quer no dinheiro, e aí a partir disso o assessor vai ajudar ela a investir naqueles produtos, naquela carteira que vão ser a melhor estratégia para aquela pessoa no momento. E isso não vai ser uma coisa engessada.
Depois que a pessoa começa a investir, daqui 3, 4, 6 meses, pode ser que ela já atingiu determinado objetivo e ela quer mudar, agora ela quer almejar uma outra coisa, ou o mercado mudou, apareceu uma oportunidade bacana. Então, o assessor, ele fica responsável por isso também, acompanhar aquela carteira junto com o cliente e identificar, né, possibilidades de mudança, de reciclagem daqueles produtos, daquela carteira. Então não vai existir uma estratégia que vai ser a melhor de todas. A estratégia para investir vai ser algo personalizado. Cada pessoa vai ter uma melhor estratégia de acordo com o que ela almeja, de acordo com o que ela busca. Joia? Alisson, vamos imaginar o seguinte, eu investi o meu dinheiro, mas eu tive algum imprevisto e eu preciso desse dinheiro de volta. Eu consigo resgatar esse dinheiro ou não? Bacana, excelente pergunta, mais uma excelente pergunta. Hoje, no mercado de investimento, a gente tem um conceito, uma característica que se chama liquidez, que eu até falei anteriormente. O que é liquidez? É o prazo que você tem para resgatar o seu dinheiro. Então, hoje a gente tem produtos que têm liquidez diária. Ou seja, se você solicitar o resgate do seu dinheiro hoje, ainda hoje o seu dinheiro está na conta bancária, ele volta para sua conta. E a gente tem produtos que a liquidez pode ser para 5 anos, para 7 anos, por exemplo. Ou seja, antes desse prazo você não consegue resgatar o seu dinheiro fica preso, ele fica aplicado. Em alguns produtos você até vai conseguir resgatar, mas você vai sofrer um deságio muito grande, que é uma perda de capital muito grande. Então, é muito importante quando a pessoa vai investir, ela conversar com o assessor de investimentos dela, ou, se ela não tiver um assessor, ela definir com ela consigo mesma qual é a necessidade de liquidez daquele dinheiro. Eu tenho a pretensão de usar esse dinheiro para nos próximos 6 meses, nos próximos 1 ano, 2 anos, enfim. E aí ela vai montar uma estratégia, ou o assessor vai montar uma estratégia para ela, voltado para a liquidez que ela precisa. Porque alguns produtos, cada produto vai ter uma liquidez diferente. Como eu já falei, alguns são diários, 1 ano, 2 anos, 3, 5, 30 dias, 40, enfim, é muito variado. Então, é importante ela saber definir qual é a necessidade dela de liquidez do valor aplicado. Se é um dinheiro que ela pode precisar a qualquer momento, ela tem que deixar esse dinheiro aplicado em produtos com liquidez de preferência diária, né? Que a gente chama de D0, ou no máximo 1, 2 dias, para que ela não fique com esse dinheiro preso por muito tempo. Tá? Então, mas não é, isso também é um mito que as pessoas têm, que todo produto, todo investimento, eu preciso deixar o meu dinheiro preso, o meu dinheiro parado. E não é assim. A gente tem produtos hoje que a liquidez ela é diária. Todos os dias o seu dinheiro rende alguma coisa e se você precisar dele de volta, no mesmo dia ele está na sua conta. Tá joia? E com respeito aos meus investimentos, eu invisto, eu tenho que pagar alguma taxa, imposto de renda, alguma taxa para a corretora? Como que funciona isso? Sim, Maicon. Alguns, né, praticamente todos os produtos aí, você vai ter a incidência de imposto de renda, né, principalmente sobre o lucro que você obteve. Você vai ter alguns produtos que têm taxas de administração, como por exemplo fundos de investimento. Então eles vão te cobrar uma taxa anual de administração daquele fundo. Alguns têm taxa de performance. Alguns produtos você vai ter, dependendo do prazo que você resgatar, você vai sofrer incidência de IOF. Então você tem algumas taxas sim. Imposto de renda, taxas do gestor do produto, IOF. Porém, alguns produtos também você tem isenção de imposto de renda, claro, desde que seja para pessoa física. Por exemplo, as LCIs, as LCAs, as CRIs e as CRAs são produtos hoje que você investe e não corre o risco de ter incidência de nenhum tipo de imposto, porque eles são isentos de imposto de renda, então a pessoa resgata o valor bruto que ela ganhou, a rentabilidade bruta dela vai ser a rentabilidade líquida. Então, é muito variado, Cada produto hoje vai ter uma forma diferente, tanto de taxa, de imposto, e os percentuais também vão variar. Alguns produtos sofrem uma incidência maior, outros uma incidência menor, e alguns, como eu já falei, têm a isenção. Tá? Mas vai haver sim a cobrança de algumas taxas.
Alisson, tem pessoas que têm medo de investir dinheiro e perder dinheiro. Vamos imaginar que você investe aí num banco, numa empresa, e esse banco, essa empresa vai à falência. O que acontece? Certo, isso daí é um medo muito normal entre as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem como funciona o mercado. Mas hoje a gente tem investimentos, alguns produtos hoje que são praticamente risco zero. Por quê? A gente tem hoje os CDBs, as LCIs, as LCAs, que são investimentos hoje de renda fixa, onde a pessoa ela pode investir e caso, aquele emissor desse investimento, o banco, por exemplo, caso ele quebre, ela ainda tem hoje a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que o FGC ele se compromete a devolver o valor investido por essa pessoa, caso o banco quebre, desde que esse valor não ultrapasse R$250 mil por CPF e por instituição. Então, por exemplo, se eu tenho R$1 milhão e eu comprei 2 CDBs e 2 LCIs em 4 bancos diferentes no valor de R$250 mil cada. Se os 4 bancos quebrarem, eu recebo R$1 milhão de volta. Agora, se eu pegasse esses mesmos R$1 milhão e comprasse, por exemplo, um CDB de um mesmo banco e esse banco quebrasse, eu iria receber apenas R$250 mil de volta. É claro que esse cenário hoje de crédito, de um banco, de uma instituição quebrar, de você perder o seu dinheiro, é muito improvável, porque geralmente são instituições hoje muito sólidas, que não correm tanto o risco de falência e tudo mais. É até algo que acontece raríssimas vezes no mercado financeiro. É muito difícil. Mas, nesse caso, você tem uma entidade ali que vai te dar uma segurança, por exemplo, que é o FGC. E, claro, se a pessoa não quiser também correr o risco da perda de rentabilidade, ou seja, do capital dela ter uma desvalorização, render negativamente, ela tem que investir em produtos hoje que ela não corre esse risco, como por exemplo na renda fixa que eu já falei. Que aí são produtos que sempre ela vai ter uma valorização do capital e o único risco que ela vai correr mesmo é o de crédito, que é o da empresa quebrar e ela tomar o calote, mas que em alguns casos, como eu já falei, ela vai ter um órgão que vai dar essa proteção, esse respaldo financeiro caso a instituição em quebra, tá certo? Legal. Alisson, uma coisa que eu achei muito interessante no seu trabalho é essa parte que vocês fazem de consultoria, de gerenciar a carteira de investimento dos clientes. Explica um pouquinho para a galera como que funciona isso. Bom, Maicon, eu até brinco com alguns dos meus clientes, Eu falo para eles, eu sou o teu personal trainer do mercado de investimentos. E por que eu faço essa analogia? Você imagina, Eu acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos alguma vez na vida, já iniciou, já se matriculou numa academia, pelo menos uma vez, mesmo que não tenha gostado, mas pelo menos alguma vez a grande maioria delas já tentou. E hoje, quando você vai numa academia, você vai ter um profissional de educação física que vai fazer uma avaliação inicial com você e ele vai te perguntar quais são os seus objetivos, se é emagrecer, se é ganhar massa muscular, se é corrigir a postura, enfim. E ele vai montar um treino personalizado para o seu objetivo. E a partir do momento que ele monta esse treino, você tem 2 opções. Ou você malha por conta própria, você chega na academia e segue aquela listinha, segue aquele treino, ou você pode malhar com um personal trainer, que é um profissional que vai acompanhar você enquanto você estiver na academia ali fazendo o teu treino. Ele nunca vai te largar, ele vai estar ali junto de você durante todos os seus treinos. E isso vai fazer com que? Vai evitar que você se lesione, que você faça um movimento errado, que dificulte o alcance do seu objetivo. Então ele vai deixar o teu treino mais eficiente. E hoje o assessor de investimentos, ele faz a mesma coisa, só que no mercado financeiro. A gente é o personal trainer do mercado financeiro. A pessoa hoje, quando ela quer investir, ela conversa com um assessor de investimento,
a gente vai marcar uma reunião, nessa reunião a gente vai identificar e conversar para saber quais são os objetivos daquela pessoa e qual é o perfil dela. E a partir disso eu vou montar como se fosse o treino, vou montar uma carteira para ela, uma sugestão de carteira recomendada de acordo com o perfil dela e vou ajudar ela e vou orientar ela durante todo o processo que ela que ela investir, que ela ficar no mercado financeiro. Então, bem semelhante com o personal trainer. Só que a pessoa ela também pode optar por investir por conta própria, como é na academia. Ela pode, não, eu quero investir por conta própria, eu mesmo vou escolher os produtos, vou estudar. E o que isso pode ocasionar? Ela pode ir, né? Se ela não souber, se ela não estudar direitinho, não souber identificar aquilo que é melhor para ela, ela vai acabar ela pode sofrer prejuízo, né? Ou seja, perda financeira, ela pode demorar mais a chegar nos objetivos que ela pretende. Então, o papel hoje do assessor, né, é justamente esse. Nosso trabalho hoje é de assessoria e consultoria, e de forma ativa e contínua. É ter uma pessoa para o cliente poder contar, para ter uma retaguarda, para ter um respaldo, e estar com ele ali nas horas boas, dando algumas recomendações, informando ele sobre o que acontece no mercado, deixando ele a par de grandes oportunidades que apareçam, e também em momentos ruins saber ter um olhar ali mais clínico, mais imparcial, para dar um conforto, para dar um suporte, acalmar o cliente também e orientar se é o melhor momento ou não dele sair do mercado ou dele entrar no mercado. Então é muito isso que um assessor de investimento hoje ele faz. Ele é esse profissional que está lado a lado, caminhando junto ali com o investidor ali. É o personal trainer do mercado de investimentos. E para a pessoa ter esse gerenciamento de vocês, tem algum custo? Como que funciona? Diferentemente do exemplo que eu dei, da analogia que eu fiz do personal trainer, né, geralmente na academia, para você, a maioria das pessoas optam por não malhar como personal trainer porque vai gerar um custo adicional. No caso, né, do investimento, isso eu falo, por exemplo, hoje pelos escritórios, né, que é o nosso, e pela corretora que é a XP, a pessoa ela não vai ter um custo adicional em ter um assessor de investimentos orientando. O que vai acontecer é que ela não vai ter um custo direto, porém, cada escritório vai ter também a sua política. Alguns escritórios definem um valor mínimo que a pessoa precisa investir para ter uma assessoria. Isso daí pode variar de 50, 30, 100 mil reais, enfim, 1 milhão de reais, 500 mil reais, vai variar muito. E é claro que quanto mais dinheiro a pessoa tem investido, maior e mais contínuo, mais frequente também vai ser o acompanhamento que ela vai ter. Só que, mesmo para aquelas pessoas que às vezes não se encaixam no perfil mínimo de determinados escritórios, o que a gente costuma fazer é sempre realizar a reunião, conversar com a pessoa, identificar o perfil dela e já dar aquela primeira orientação para ela. A gente vai pegar e falar, olha, eu acho que de acordo com o seu perfil e com o que você busca, você deveria começar com esses produtos aqui, que eu acho que são mais adequados com o seu perfil. E aí depois você vai lendo, vai estudando sobre o mercado. Só que ela já vai ter um norte, ela já vai ter um rumo, ela já sabe a partir de onde ela deve começar, ela não vai ficar perdida. Então, é muito interessante, porque mesmo que uma pessoa ela não se enquadre numa categoria mínima de assessoria, de qualquer forma ela vai ter o primeiro passo dado por um profissional ali. Então, ela vai ter uma ajuda eficiente para fazer com que pelo menos ela já comece pelo caminho certo. Então, isso eu acho que assim, é sensacional. Eu, quando comecei a investir, eu quebrei muita cara, porque eu quis investir meio que na euforia, no ímpeto, eu quero investir. Comecei a colocar meu dinheiro em produtos que eu não conhecia muito bem, que eu só achava, vai me dar, vou lucrar, e tomei muito prejuízo no mercado. E às vezes tinham produtos que eram muito mais seguros
e queriam se encaixar muito mais no meu perfil, mas eu não tinha esse conhecimento. Eu nunca tive alguém para me falar, para me orientar, para conversar comigo sobre isso. Porque, infelizmente, no Brasil não é muito comum as pessoas conversarem sobre investimento. Nos Estados Unidos, se você sentar num barzinho, chegar num restaurante, num supermercado, é muito comum vocês verem as pessoas conversando ali coisas do dia a dia sobre investimento, sobre o mercado, sobre ações. E no Brasil não é. Parece que é um assunto, é algo de outro mundo. Então, às vezes as pessoas elas deixam de ganhar dinheiro, elas deixam de fazer o dinheiro delas rentabilizar por falta de conhecimento. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, para os meus familiares. A falta de conhecimento, ela custa caro, ela custa muito caro. Então, muitas vezes as pessoas perdem grandes oportunidades por falta de conhecimento. E o papel do assessor é justamente esse, é levar cada vez mais conhecimento e deixar a pessoa sempre antenada com o mercado e identificar os produtos que são mais adequados para o perfil do investidor. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Alisson, então muito obrigado pelo seu tempo, por você ter ensinado tanta coisa aqui pra galera, e quem se interessar então em ter esse teu trabalho de gerenciamento aí, para você poder analisar a carteira da galera e auxiliar, né, com essa consultoria, eu vou deixar um link de um formulário aqui abaixo pra galera preencher, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço para você. Maicon, eu que agradeço, eu acho que foi uma conversa muito boa, muito saudável, tenho certeza que vai ajudar, pelo menos vai abrir, né, a cabeça das pessoas um pouco mais, elas vão começar a enxergar o mercado de investimento de uma outra forma. E eu já me coloco à disposição, né, das pessoas, dos seus inscritos aí que assistiram o vídeo, que se interessaram, que querem conhecer o mercado de investimento, um pouquinho como que funcionam os investimentos, como que funciona uma assessoria de forma mais detalhada e até mesmo, né, montar, identificar o perfil dela, saber por onde que ela deve começar. Então eu vou deixar, você já vai deixar um formulário aí, eu vou passar o meu contato também. E aí as pessoas que estiverem interessadas, a gente vai marca uma reunião, né? E aí não precisam se preocupar em questão, por exemplo, de distância. Hoje eu estou em Minas Gerais, eu estou no interior de Minas, mas hoje com a internet a gente não tem fronteiras. Então a gente pode fazer aí reuniões remotas, né? A gente faz videoconferência, dependendo do lugar também a gente pode marcar de ir conversar pessoalmente, isso daí não é problema. Então as pessoas que se interessarem, eu me coloco à disposição, a gente vai marcando, né, um dia e um horário para bater um papo. É claro que hoje também eu tenho algumas pessoas que eu já tenho marcado, então é claro que eu vou fazer o possível para ir ajustando a minha agenda para atender todo mundo, mas às vezes pode ser que vá demorando um pouquinho, mas eu peço paciência, mas a gente vai fazer de tudo aí para atender muito bem aí todos os interessados, tá joia? Precisando de algo mais, eu estou à disposição e é isso. Grande abraço, pessoal, e não deixem de investir, porque o futuro de vocês vai ser muito mais promissor, muito mais tranquilo se vocês começarem a investir o quanto antes. E quem tem filhos, né, crianças pequenas, já comecem a educar desde cedo. Não deixa para depois, não. Já começa a orientar desde cedo a importância em se economizar dinheiro, em investir o dinheiro, em cuidar bem do dinheiro, tá? Porque isso faz toda a diferença lá na frente. E além disso, é uma coisa hoje que infelizmente as escolas ainda não têm, mas eu acho que era extremamente necessário a gente ter uma matéria de educação financeira nas escolas hoje, para que as crianças já cresçam com essa percepção em relação hoje ao patrimônio, em relação ao dinheiro. Eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a condição social do país, tá joia? Muito obrigado, gente, grande abraço, contem comigo no que precisar, até mais. Então, galera, é isso. Quem tiver interesse aí em ter mais detalhes sobre essa consultoria do Alisson, para ele poder gerenciar a sua carteira de investimentos, vai ter um link aqui abaixo.
Então você clica aí para você preencher. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, me segue no Instagram e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!